Metaverso, uma das palavras mais faladas no YouTube agora em 2021. Essa é a proposta de Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Como eu já falei no primeiro vídeo, um pouquinho sobre metaverso, transhumanismo e globalismo. Eu falei um pouquinho dessas três ideias, casei elas para vocês no primeiro vídeo. Assista, o link vai estar no comentário fixo ou na descrição desse vídeo aqui. Falar um pouquinho mais sobre metaverso. É um vídeo bem curto só para acrescentar informações. Pesquisa sobre o assunto, esse assunto tem tudo a ver com a Bíblia, tem tudo a ver com as profecias sendo cumpridas para a gente em uma realidade aumentada. Nós estamos vendo a Bíblia em 3D, em uma realidade de profecias aumentada. Já que é para falar de realidade aumentada, vamos falar de realidade aumentada em todos os sentidos. Na verdade, quem está trabalhando, quem está por detrás de todas essas coisas é o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É o próprio espírito do diabo. O querubim ungido, que era querubim e que caiu, fez rebeliões no céu, fez rebeliões na terra e seduz o mundo inteiro para afastar as pessoas da verdade de Deus. É ele que pegou as realidades do céu e está copiando aqui na terra e usando tudo para o mal, aproveitando da carne do homem, aproveitando do pecado que ele mesmo criou e está seduzindo a humanidade. Sabia que essas três palavras, elas têm o seu sentido positivo se nós pensarmos no céu? Essas três palavras eu quero dizer: metaverso, transhumanismo e globalismo. Essas três coisas existem no céu e passará a existir aqui na terra. Vou explicar para vocês, na perspectiva de Deus, o lado positivo dessas coisas. Metaverso é um mundo virtual, é a proposta de Zuckerberg, criar um mundo virtual onde as pessoas possam criar as suas lojas, os seus próprios negócios e fazer coisas que transcendem o universo. Meta do grego, depois além de, e verso de universo. Além do universo, onde os homens possam fazer coisas que ultrapassam os limites humanos. Aí entra também o transhumanismo. Transhumanismo é transcender os limites humanos. Por exemplo, quem não tem a vontade de voar, sentir a sensação do que é voar? Todo mundo deve ter essa vontade. Eu não somente tenho essa vontade, como é um sonho meu. Não é somente um sonho que eu desejo, mas é sonhos que eu tenho. Eu sonho muito que eu estou voando. E aí, em cada sonho, Deus fala comigo, tem uma mensagem, tem um contexto geral e em um outro vídeo eu posso falar para vocês sobre isso. Através do metaverso, isso será possível. Ainda que em um mundo virtual, essa realidade, na verdade, essa virtualidade, será aumentada em uma realidade onde você pode ter sensações. E isso com todos os aspectos da vida. Então, fica mais fácil seduzir os homens, crianças, jovens, adultos, treinando a mente deles a cada vez se afastar do mundo natural, que é o mundo em que os homens viveram em todos os milênios, e cada vez para o mundo virtual, seduzindo os homens e enganando eles como se o mundo virtual fosse a realidade e o mundo real fosse algo chato, algo que não tem mais graça de se viver. Essas questões, elas existem no céu. E Deus prometeu elas para nós, mas num sentido real e eterno, não num sentido virtual, ainda que com uma realidade aumentada diante dos nossos olhos. Por exemplo, no céu tem anjos que voam. Eles têm asas para voar. Eles não estão presos ao espaço-tempo, eles não precisam do sol, da lua, não precisam de comida e nem bebida. Eles vivem pelo poder de Deus e têm vida eterna. E têm escolhas, assim como nós vemos a história em que eles tomaram escolhas e preferiram seguir as concupiscências, os desejos, que não era permitido a eles. Então Deus tem os seus anjos eleitos e tem os seus anjos que se rebelaram. E eles agora são demônios e trabalham no império das trevas para seduzir os homens. Essas coisas existem no céu. No céu tem poderes que transcendem os limites humanos.
E Deus prometeu isso pra gente. No toque da última trombeta, em 1 Coríntios 15, no ressoar da última trombeta, o apóstolo Paulo disse que é necessário que a nossa carne, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita, a morte perde o poder e nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Transcende os limites humanos. Nós não estaremos mais sentindo frio ou calor, sentindo medo, sentindo presos à terra. Nós poderemos transladar de um reino para o outro. Assim como o Senhor Jesus, com o corpo ressuscitado, transladava, passava paredes. E acredito que vai ser muito mais do que isso, o corpo glorificado que o Senhor nos dará. E isso é real e isso é eterno. E se conquista através do cumprimento da lei, que é a obediência da fé. O cumprimento da lei é a obediência da fé. Quem tem fé, cumpre a lei de Deus e vai ter essas promessas. Aí você já tem metaverso, que é além desse universo, eu estou usando a palavra que eles usam, né? Além desse mundo. Você não está preso a nenhuma das circunstâncias, não estará mais preso a nenhuma das circunstâncias desse mundo. Então é metaverso. Transhumanismo, além dos limites humanos. Agora você não vive mais 70, 80 anos, quando muito 100, 120. Você terá uma vida eterna. Tá vendo como o diabo pegou essas coisas, essas tecnologias celestiais e imitou aqui na Terra? Mas ele usa para o mal, ele usa para enganar os homens. Tudo isso traz um afastamento de Deus e é um caminho para a preparação para a imagem da besta, conforme Apocalipse 13. Os homens vão criar uma imagem para a besta. Que besta? O que é besta? Povos, línguas e nações. Povos, línguas, nações e reis. Isso é besta. Só que são povos, línguas, nações e reis unidos em um globalismo. Mas é barra e ferro, lembra disso. Não ficam unidos. Eles têm as suas ideologias, as suas políticas, as suas religiões. É um casamento de interesses, mas eles não ficam unidos. Eu já expliquei isso no primeiro vídeo e isso já vem explicando através de muito tempo no canal. Então, todas essas ideias, elas vão se fundir, elas vão se unir. Pode ver, faz uma pesquisa rápida aí no YouTube, vocês vão ver muitos canais amantes de videogames, de tecnologia, falando com muita... assim, com água na boca, sabe? Esperando que venha logo essa tecnologia e fala do mundo dos negócios e das criptomoedas e das novas oportunidades que surgirão. Nem aí para o que Deus prometeu, para o que Deus fala, para o que a igreja de Cristo fala na terra. Eles só querem saber dos seus próprios prazeres. Alguns conseguem até detectar um lado mal, e se as máquinas tomarem o controle, e os homens estão se afastando um pouquinho das coisas naturais, mas aí eles falam, é só a gente ter um equilíbrio que aí essas coisas não vão acontecer, porque a internet tem um lado bom e tem um lado ruim também, mas tem um lado bom, mas se a gente tiver um pouco de equilíbrio, nada de mal vai acontecer. Estão cegados pelo espírito do anticristo. Já são adoradores da besta, só não estão marcados, eles só não estão ainda aceitando a morte dos santos, que vai acontecer, a perseguição. Eles não, como não tem esse contexto ainda todo criado no mundo inteiro, então eles ainda não estão marcados por isso, mas pelas suas obras, pelas suas palavras, vocês já podem perceber que são pessoas que aceitarão o sistema, o governo, a marca da besta. Vocês conseguem entender isso? Agora, para fechar o vídeo, isso que eu vou falar eu sei que é um pouquinho difícil de algumas pessoas entenderem, mas depende de você se esforçar também e querer abrir a sua mente e querer entender as profecias com as realidades do mundo. Também tem a sua parte. A minha é estudar, passar para vocês a informação de uma maneira bonita, né? Uma realidade aumentada, já que está tudo aumentando, vamos aumentar também a realidade dos vídeos. E passar para vocês estudarem. Em Ezequiel, capítulo 1, versos 15 ao 20, pelo menos é onde vai se encontrar essa ideia que eu vou falar para vocês. Ok?
Eu vou falar aqui mais ou menos tudo que está na cabeça, o texto está aqui, só que eu não vou ler. E se vocês quiserem, vocês podem ler o capítulo 1 inteiro e pular diretamente para o capítulo 10. Então tá aí na tela, capítulo 1 e capítulo 10 de Ezequiel. Agora, se vocês tiverem força de vontade mesmo, vocês vão ler do 1 ao 10, tá bom? Em Ezequiel 1, Deus revelou que tem querubins. Aqueles querubins, eles têm uma glória tão grande, irmãos. Eles têm características ali, são tantos detalhes. Eles têm asas, olhos por dentro e por fora. E essa ideia também aparece em Apocalipse. Eles parece que são até guardiões do Senhor. Essa ideia de 4 querubins e o trono do Senhor que está lá em Ezequiel, que está acima de todos os céus, era a mesma ideia que Deus quis mostrar ali na Arca da Aliança, onde 4 sacerdotes carregavam a glória de Deus. A Arca da Aliança é o trono de Deus. E esses querubins, eles têm rostos de homem, rostos de animais, vocês sabem quais. E o interessante disso é que cada querubim tem uma roda. Diz que é uma roda, não é algo esférico. É uma roda e nessa roda tem olhos por dentro e por fora. E diz que o espírito dos querubins estavam nas rodas. Aonde eles iam, as rodas iam. Agora, por que eles têm que ter olhos por dentro e por fora? As rodas têm que ter olhos por dentro e por fora. Esses detalhes eles são obscuros para a gente. Mas, presta atenção. Quando o Senhor vai condenar os pecados do povo de Israel e aproveitando o contexto para falar do futuro, já que eu pulei aqui na minha mente para Ezequiel 10, Ezequiel 11, a glória de Deus se afasta do templo, porque ele está condenando os pecados. Em Ezequiel capítulo 9 tem o selamento na testa dos que gemiam por causa do pecado e os que não estavam nem aí seriam mortos, que é uma alusão para o que Deus haveria de nos revelar em Apocalipse capítulo 14, 7 e 14, o selamento dos 144 mil. Em Ezequiel capítulo 7, você vai ter também Deus falando várias vezes que chegou o fim para o povo nos 4 cantos da terra. Então, levando em conta todo esse contexto, e também sabendo que o diabo era um desses querubins e que ele caiu, por quê? Porque em Ezequiel capítulo 28, o Senhor usa o rei de Tiro para revelar as obras do diabo, as obras antes da fundação do mundo. Então ele fala coisas com o rei de Tiro que jamais poderiam se cumprir no rei de Tiro. Nem se usar analogias, não cabe a um rei ser perfeito em seus caminhos, andar em pedras afogueadas e fala, tu eras querubim ungido. E aí, por causa da glória dele, ele se rebelou, ele multiplicou os seus comércios. Então, ele também tinha uma roda, tinha olhos por dentro e por fora, mas ele fez o que não podia fazer, mesmo com toda a glória que ele tinha. Então, ele caiu, e vocês sabem que, através da queda dele, levou muitos anjos com ele, aí houve as rebeliões no céu, e Deus vai e cria a terra, e eles trabalham agora para afastar os homens de Deus. É mais ou menos essa a ideia. Então, no próprio livro de Ezequiel, Deus já está revelando o diabo como um querubim que caiu. Ou seja, presta atenção nesse raciocínio. Agora, quando diz lá em Ezequiel que o espírito dos querubins estavam nas rodas, qual é o espírito dos querubins? É o espírito de Deus. O espírito do Pai e do Filho está derramado em toda a família do céu, assim como Deus agora tem o propósito de derramar o Espírito em toda a família da terra, para que nós nos tornemos uma só família. Essa é a grandiosa obra do Senhor na qual Ele trabalha ainda hoje, até hoje. Só que o Espírito que estava nesse querubim quando era perfeito se corrompeu. Ele desobedeceu à lei celestial, caiu, e então agora o espírito dele é maligno. E o espírito dele agora está nesse mundo. Ele pegou esse mundo, que é uma argola, não é esférico igual a NASA diz, não tem nada. Tudo isso que você vê nos filmes,
que aliás é uma realidade muito aumentada, de maneira que apresenta pra gente algo tão belo através de fundo verde, né? Igual eu estou usando aqui, mas é algo trabalhado por homens que dedicam a sua vida na edição, em criar um realismo de obras que estavam em livros escritos por homens desviados de Deus, mudando a palavra de Deus e seduzindo os homens a olharem para a criação de Deus de uma outra forma, contrariando, sim, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. Se você é cristão e crê no que a NASA e no que a ciência diz, me desculpa, mas você está cego. E se você não quiser ouvir o que a Bíblia diz, também está surdo. Não pense que isso não será levado em conta no dia da sua salvação, porque será levado. Porque é uma loucura tudo isso que o mundo nos apresenta. Então, o diabo, se apossando desse mundo que é uma argola, ele começou a imitar as tecnologias, aspas, celestiais aqui na Terra. As argolas não tinham olhos por dentro e por fora? Tinha. E eles não tinham um controle absoluto sobre essas argolas? Não tinha nada oculto no céu. Tudo que se fazia, tudo que se fala é visto por todos. Essa é a proposta que o espírito do anticristo que está em Zuckerberg quer fazer com o metaverso. Tudo que você vê, tudo que você faz, compartilhado com outras pessoas, de maneira que não existe mais a vergonha. Pornografia não vai ser mais algo vergonhoso. Vai ser explícito para todos, em uma realidade aumentada. É um mundo de ilusão. Tirou o óculos, acabou tudo. Mas você está sendo viciado com isso. É uma picada maligna, porque você sente falta daquilo. É como o efeito da cafeína, é como prazer de um orgasmo. O homem precisa disso, entendeu? Eu fiz algumas comparações que parecem não ter nada a ver, mas tem tudo a ver sim. E não estou falando que tudo é ruim, que a cafeína é ruim, que o orgasmo é ruim. Não estou falando isso. Eu só estou falando que é algo que te vicia, mas é algo de utopia, passa. E ainda vai ser mesclado com a carnalidade humana. Porque quanto mais esse tempo avança, o pecado aumenta, e quando o pecado aumenta, o amor se esfria. Lembra que Jesus disse? Que o amor vai se esfriando conforme a iniquidade vai aumentando, mas os que perseverarem até o fim serão salvos? Ele disse isso, né? Então, essa realidade está dentro do livro de Ezequiel. O diabo é esse querubim caído. Ele agora tem uma argola, e ele colocou olhos por dentro e por fora, satélites, câmeras em todos os lugares, de maneira que em poucos anos, e eu digo pouquíssimos mesmo, nós teremos um modelo, por exemplo, do crédito, igual na China, o crédito que as pessoas têm por obedecerem bem o governo, só que eles estão sendo todos monitorados. Aquele modelo da China, que é um dos 5 países, dos principais da ONU que governam o mundo, estará em todo o mundo. Não é à toa que o que representa a China, a bandeira, é um dragão. Isso não é por acaso. Então esse modelo estará no mundo inteiro. Um mundo inteiro cheio de olhos. Olhos não somente para monitorar você, mas olhos para você usar esses olhos para a iniquidade, subindo vídeos, falando coisas que não convêm, e ao mesmo tempo vai ser sim proibido falar de Deus na internet. Esse tempo vem e está bem próximo. Todos os canais serão banidos ao falar de salvação e de Deus. Isso será discurso de ódio. Eles vão conseguir convencer o mundo que a gente faz discursos de ódio. Claro, condena o sistema, condena a tecnologia, condena tudo e usa tudo. Até os irmãos falam isso pra gente. Por que você está condenando a tecnologia e você está usando ela? Por que você condena o sistema e você está usando ele? Ou seja, está cego e surdo para o que eu estou falando. E biblicamente falando, me esforçando para falar, para abrir os olhos e os ouvidos. E as pessoas ainda falam isso para vocês. Se pessoas que se consideram cristãs falam isso, imagine o mundo. O mundo vai dizer, esses condenam o sistema, falam que o modelo da Terra é X, muda tudo que a gente pensa, critica tudo que a gente faz. Mas o quê? Condena a internet e estão lá usando a internet
para falar que Jesus vai pôr no inferno e não sei o que, vai inventar um monte de coisa e vai ser proibido. E isso já está acontecendo já. Você não pode falar certas coisas que, você é tesourado. Vem a tesoura em cima de você. Vocês compreendem isso? Então, essa ideia toda já está diante dos nossos olhos. Nós já vivemos diante de um metaverso, na verdade. É que a proposta de Zuckerberg é aumentar ainda mais o que já foi aumentado diante dos nossos olhos. O mundo foi criado de uma maneira já projetado para a energia e para a internet. Se cortar a energia do mundo, o mundo vira um caos, porque tudo já foi levantado, prédios, casas, empresas, indústrias, fábricas, tudo já foi levantado para se mover conforme a energia. Acabou a energia, não tem mais como avião voar, chegar no seu destino, carros vão parar, vai chegar uma hora que vai parar tudo. O mundo vira um deserto, vira um caos. E isso agora afeta todo o homem na face da Terra. Se fosse há 50 anos atrás, não afetaria tanto, porque há 50 anos atrás, ainda que tinha energia, nós não tínhamos tantas informações, assim, tantas coisas que nós precisamos hoje. Quem não precisa de um Uber hoje? Eu preciso de um Uber ou de um 99 o tempo todo. Um aplicativo que traça as rodas. Que coisa! Quem diria, né? Quem conseguiria imaginar isso? Todos nós precisamos de um celular, não é nem mais para vaidade, embora muitos usam para isso, é para trabalho. Então, se para a energia, o Wi-Fi e toda a tecnologia, nanotecnologia, biotecnologia e tudo que é tecnologia avançada para e o mundo vira um caos. Já foi projetado para isso. E Deus vai parar esse mundo. Em cada toque de trombeta, se você medita na palavra de Deus, em cada derramamento da taça da ira dele, ele vai afetar todas as fontes de energia da terra e ele vai diminuindo gradativamente a possibilidade dos homens usarem os recursos. E aí o negócio vai ficar feio, porque aí poderes das trevas vão atuar também. Entendeu? Se fosse há 100 anos atrás, não afetaria tanto a nossa vida se parasse, se tirasse essas coisas da gente, mas hoje afeta. Então, o diabo é um querubim caído que usurpou a tecnologia do céu e criou algo. Claro que ele não vai poder criar algo igual Deus criou, então ele criou algo minimizado, virtualizado para seduzir os homens. Sempre houve pecado, sempre houve guerra, sempre houve seduções da parte dele, mas hoje é tudo em massa, é um globalismo maligno. E por falar em globalismo, no toque da última trombeta vai acontecer o homem vai transcender os limites humanos, transhumanismo da parte de Deus. 2, metaverso, nós vamos nos locomover além dos limites humanos, como se fosse além desse universo, desse mundo. 3, vai acontecer um globalismo, porque todas as nações da Terra vão se unir em um só propósito, adorar a Deus. Vai ter nações menores, nações maiores, nações mais perto do povo de Deus. Vai ter todo aquele esquema do reino milenar que a gente tem falado no canal. Tudo isso vai acontecer. É um globalismo. Vai ter uma capital. Vai ter um rei que governa tudo. Vai ter um rei, vai ter príncipes, vão ter reis, vão ter príncipes, vão ter presidentes, vão ter governadores. É um globalismo, mas sem impiedade. E se houver impiedade, vai ser punido. Porque isso é até real que aconteça, né? Já que ainda vai ter homens mortais e ainda eles vão ter poder de escolha. É lógico que para ter um contraste, para Cristo mostrar o que é a verdadeira ONU, vocês entendem o que eu estou falando, né? A verdadeira Organização das Nações Unidas, mas para Deus. Para ter um contraste entre o reino de Cristo e esse mundo aqui, Cristo vai ter que mostrar que realmente há justiça na Terra. Ele não vai retirar o poder de escolha dos homens. Muitos homens vão pecar ainda e por isso vão morrer, mas o pecado vai ser punido imediatamente pelos seus governadores, pelos seus presidentes. Eles não vão fazer cada um o que é do seu interesse próprio, como fazem os 5 países principais da ONU.
A China, a Rússia, o Reino Unido, os Estados Unidos e a França. Às vezes o poder do mundo todo cai na mão de um país só, quando eles levantam a mão e vetam alguma coisa, por interesse deles. E quem veta, quem levanta a mão e tem o poder principal é um homem desse país. É um presidente. Pode ser Putin, sei lá, pode ser o rei da China, pode ser o príncipe da França, príncipe não, o rei da França. Eu não sei se lá é rei ou fala presidente, mas quando ele levanta a mão e veta, é um homem falando não. Ainda que os 10 países conselheiros do Conselho da ONU concordem, ainda que 4 países concordem, um país vai falar não e essa é a lei que teria que ser obedecida na prática. Algumas vezes não é obedecida, mas é assim que é a lei. Então há um poder de veto segundo os seus interesses. E às vezes esse poder de veto, ele é ímpio. Não vai acontecer isso no reino de Cristo. Então, no toque da última trombeta, essas 3 palavras que acontecem aqui na Terra, que são negativas, esse casamento dessas 3 ideologias, metaverso, transhumanismo e globalismo, vai vir com o reino de Cristo, mas o verdadeiro, aquilo que o diabo usurpou, ele vai perder e ele vai ser preso por 1000 anos. Em 1000 anos, ainda não vai ser capaz de barrar a iniquidade dele. Porque quando ele se levantar do abismo, a primeira coisa que ele vai fazer é enganar as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Deus está mostrando pra gente que 1000 anos preso e ele ainda não muda. Ele jamais mudará. E é justo que ele seja solto para esse propósito, porque as nações que ficaram num reino de justiça, os homens que viveram lá e os filhos dos filhos que aprenderam e que ouviram as profecias, terão que ser provados para entrarem na eternidade. Tudo o que acontecerá no reino de Cristo será tudo muito justo. O contrário do que acontece nesse reino da 7ª cabeça da besta. Tá certo então, irmãos? Esse foi o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro, assista. O link vai estar no comentário fixo na descrição. Não esqueça de deixar os seus comentários, que eu quero ver se vocês estão entendendo. Eu estou procurando ler quase todos os comentários do vídeo que eu escolho para ler, né? Depois não dá para ficar voltando e lendo tudo, mas eu tento seguir ali os primeiros comentários para ver o que eu posso falar no próximo vídeo. No próximo vídeo, que vai ser o número 3, nós ainda vamos falar sobre metaverso, mas eu vou ler algumas coisinhas aqui da Bíblia e falar com mais detalhes aquilo que eu falei no primeiro. Acrescentar algumas coisinhas, tá bom? Então é isso daí. Fiquem todos na paz. Um abraço. Deus abençoe.